Meninos, meninas, hoje vamos para a 14ª aula de Geografia, a unidade temática Mundo do Trabalho, Objeto de Conhecimento, Trabalho e Inovação Tecnológica. E hoje vamos falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura. No período entre o século XVIII, começou em 1760, e entre 1820 a 1840, que foi onde realmente houve a Revolução Industrial. Então aqui, olha, nós estamos vendo 4 fotos. Então a gente pode ver a diferença dessas fotos. Na primeira foto, nós vimos assim várias pessoas num galpão trabalhando na produção parece que é um ventilador ou algum objeto. Então, em cada caixa tem aqui os parafusos, pecinhas. Então, esse objeto vai passando desde lá, aquele lá coloca um parafuso, coloca, que vão colocando aqui as peças, né, desse objeto. Então, a linha de produção é uma manufatura, então eles estão, olha, quantas pessoas na produção desse objeto. Quando a gente vê aqui, olha, com a máquina, cadê as pessoas? A máquina faz o trabalho de todas essas pessoas, né? Olha aqui, tá bom? Aqui do lado, nós vimos aqui, isso aqui chama tear, é onde faz o tecido. Olha, os fios de algodão são colocados e aí vai colocando, a pessoa vai com a mão manuseando uma peça e laçando a linha, formando o tecido. Aqui já vemos uma outra máquina que faz o trabalho sozinha. Então, na verdade, essa revolução industrial, o que aconteceu? Ela começou, né, no período de intenso desenvolvimento tecnológico e permitiu o desenvolvimento da indústria moderna e consolidou o capitalismo entre modelos econômicos. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, nos meios de produção e suas operações. Concluído, o sistema inclui-se a acumulação de capital. Isso quer dizer o quê? O capital está na mão das grandes empresas, das pessoas que são donas das indústrias, né? Então, os produtos geram capital para quem? Para os donos, né, das empresas. E aqui nós temos o quê? Também a mão de obra contratada em troca de salário. Então, aqui o capitalismo gera renda para as empresas e as pessoas conseguem vender a sua mão de obra através do salário, né? Então, eles têm a contratação de mão de obra através do salário. Então, o capitalismo é isso, é o sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e suas operações. Então, quem ganha? O trabalho assalariado em troca da mão de obra. E quem ganha mais? O dono da indústria, é onde está o capital, né? O capital, o dinheiro, né? Então, é isso aí, onde está o dinheiro. Então, o que é capitalismo? Fazendo coisas para se vender. É um meio de sistema econômico e suas operações por meios lucrativos, né? O desenvolvimento tecnológico aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra e foi posteriormente se espalhando por outras partes do mundo. Iniciou-se a partir do desenvolvimento da máquina a vapor, fundada por Thomas Newcomen em 1698 e aperfeiçoada por James Watt em 1765. A melhoria da máquina a vapor consistiu na diminuição do desperdício de energia, tornando-a mais eficiente. Outras máquinas
surgiram naquele período, principalmente para dar suporte à indústria têxtil, principal área da economia inglesa. Então, aqui, olha, como era mesmo a indústria têxtil, através desse tear, depois veio através da máquina, né? Então, dessas novas máquinas, a mais eficiente delas foi a Waterframe, um tear que utilizava energia gerada pela força da água. Esse tear hidráulica de água foi criado por Richard Arkwright e permitiu que a quantidade de fios de tecidos aumentasse consideravelmente em relação ao trabalho manual. Então, quanto aqui, olha, para fazer uma peça de tecido demorava-se muito, com a máquina, né, que hidráulica, no caso esse tear hidráulico, era muito mais rápido. Outras criações importantes desse período foram a estrada de ferro, que a partir das décadas de 1830 e 1840 tiveram um crescimento acelerado em toda a Inglaterra. As estradas de ferro foram grande parte financiada a partir dos lucros gerados pelo desenvolvimento da indústria têxtil, indústria de tecido, têxtil, e trouxeram grande benefício em encurtamento das distâncias e o transporte de mais mercadorias. Quais foram as grandes mudanças nas relações de trabalho e na produção da mercadoria? A Revolução Industrial trouxe inicialmente grande transformação no processo de produção das mercadorias, principalmente no vestuário. Então, agora com o tear hidráulico se fazia mais tecidos, com mais variedades, né? Então, o processo produtivo anterior ao desenvolvido da Revolução Industrial era manufatureiro, preste atenção, manufatureiro, no qual a produção ocorria em oficinas, com trabalhadores especializados que realizavam o trabalho manualmente. Então, tinha a pessoa que fazia o tecido, a pessoa que desenrolava o fio, que esticava. Então, cada trabalhador tinha a sua habilidade, né? Então, com isso, o processo era desenvolvido, né, na questão de onde nós estamos aqui, manufatureiro. Então, cada um tinha sua habilidade, sua especialização para realizar o trabalho manual. A partir da Revolução Industrial, desenvolveu-se a maquinofatura, a qual o processo produtivo deixou de ser realizado de maneira manual e passou a ser feito pelas máquinas. O processo de produção a partir das máquinas era realizado com uma maior velocidade e era necessária a utilização de apenas um trabalhador, que não necessitava de especialização para manejar a máquina. Então, olha, aquela pessoa que tinha que saber como entrelaçar os fios, tinha especialização de como entrelaçar os fios, aquela pessoa que tinha que puxar os fios e enrolar, também deixou de ter a profissão, porque a máquina fazia tudo isso. Então, a máquina fazia trabalho de muitos trabalhadores. No caso da relação dos trabalhos, o grande impacto da Revolução Industrial foi o de promover a desvalorização do salário do trabalhador. Então, veja bem, essas pessoas que sabiam fazer certas coisas, eram especialistas em certas coisas, eles não tinham mais importância ali porque a máquina fazia. E aí começou a desvalorizar o trabalho deles. Isso porque no processo manufatureiro o trabalhador possuía qualificações específicas para produzir roupa, uma vez que a produção era toda manual. Então, um fazia o tecido, o outro enrolava o fio, o outro sabia cortar, né, a roupa, o outro ia costurar. Agora, com a máquina, muitos desses trabalhadores perderam o trabalho porque a máquina fazia todas essas coisas. Com o uso da máquina, não era necessária a contratação de trabalhadores especializados, já que qualquer um poderia manejar o maquinário, assim os salários despencaram na Inglaterra. Então, com a Revolução Industrial, houve, assim, um desemprego enorme, porque
as pessoas foram substituídas pelas máquinas. Então, aqui, após a compreensão do texto, diferencia o processo manufatureiro do maquinofatura. Então, manufatureiro é a produção que ocorria em oficinas com trabalhadores especializados que realizavam o trabalho manualmente. E a da maquinofatura, a máquina fazia todo esse processo. A Revolução Industrial fez com que alguns trabalhadores fossem substituídos por máquinas. Pense em 3 profissões que você acredita que não pode ser substituída por máquina nos próximos anos. Justifique a resposta. Então, quais as profissões que você acha que a máquina não vai dar conta? Então, coloque aqui e justifique. Complete a frase a seguir baseando no conteúdo. Olha lá, o desenvolvimento da indústria, né? Do desenvolvimento da indústria aconteceu de maneira pioneira olha lá, e foi se espalhando por outras partes do mundo. Iniciou a partir do desenvolvimento do que lá na Inglaterra, transformações, lá, vocês vão ler direitinho, certo? Na Inglaterra, ele foi espalhando-se a partir do desenvolvimento da máquina a vapor. Então, vocês voltem no texto e respondem isso aqui. Tá tudo no texto, tá ok? Então, vamos lá.